Outra coisa, o nosso DNA não se apaga quando nos casamos. Então, vocês estão me entendendo? O DNA não se apaga. É uma verdade muito importante que alguns casais, evidentemente, têm dificuldade em entender ou aceitar. Não perdemos a nossa individualidade quando casamos. É verdade que, aos olhos do Senhor, quando dois solteiros se casam, eles deixam de ser dois. Agora eles estão levando uma vida que devem buscar unidade, união entre eles. Eles se tornam uma só carne para o resto de suas vidas. Somente a morte deve separá-los. Eles agora são companheiros em todos os momentos da vida. Como duas pessoas remando o mesmo barco. Cada uma tem que fazer a sua parte. Se você vai seguir em frente, não é? No barco, atingir o seu... E como um casamento, é a mesma coisa. Se você vai atingir todo o seu potencial, cada um tem que dar a sua contribuição. E o destino final de cada casamento é que ambos cheguem à presença do nosso Criador. Qual é a sua tarefa principal? Ajudar o seu cônjuge a chegar ao céu. Ele ou ela, a mesma coisa. Vocês estão juntos para ajudar que ambos cheguem à presença do nosso Deus. Mas não se esqueça que cada cônjuge também continua sendo um indivíduo, com a mesma personalidade que tinha antes de casar-se e que o próprio Senhor está atuando, transformando aos poucos, cada vez mais a sua imagem. Mas por isso falamos tanto da importância de não correr muito demais durante o tempo do noviazgo. Vocês precisam se conhecer um ao outro, porque essa personalidade vai continuar depois de se casarem. Não vai desaparecer. Não, realmente, não podemos exagerar demais a importância disto. Não corra. Tome seu tempo. Você vai passar o resto de sua vida com a ajuda do Senhor juntos. Então, você precisa conhecer um ao outro. Suas características não vão simplesmente desaparecer quando vocês se casam. Ele ou ela vai continuar com as mesmas atitudes, virtudes, debilidades, pontos fortes, ética de trabalho, higiene pessoal, hábitos, comidas favoritas, amigos, esportes favoritos, forma de lazer. Geralmente nem pensamos nessas coisas quando estamos namorando, não é? Amamos tanto esta pessoa, queremos estar tanto com esta pessoa, que não paramos para pensar sobre todos esses outros fatores. Mas deveríamos, porque vão afetar eventualmente o nosso casamento. É muito melhor tomar o tempo para conhecer o seu futuro cônjuge antes do casamento do que descobrir no dia depois coisas que você, por qualquer razão, simplesmente não tinha visto. É decidir se são você tem que decidir se são coisas que você gosta ou que pelo menos você pode tolerar, entendendo que essa pessoa é imperfeita, como eu sou imperfeito, todos somos imperfeitos. Eu aceito, eu assumo, eu estou disposto a tolerar, a mostrar a paciência que vem do Espírito Santo, como o meu cônjuge também terá que fazer a mesma coisa. Não pense que você vai transformar o seu sapo em príncipe depois do casamento. Não é? Não funciona. Ninguém gosta de se sentir pressionado. Ninguém gosta de se sentir manipulado por seu cônjuge.
Então, é um ponto que realmente eu queria enfatizar. Qual é o maior objetivo do casamento? Quando pensamos no casamento, a imagem que devemos trazer, qual é? Qual é a imagem que você deve criar na sua mente quando você pensa no casamento, na vida conjugal? Deixe-me fazer uma sugestão. Eu acho que uma imagem que é muito importante é justamente a imagem de uma pessoa, você, com uma toalha aqui no seu braço, pronto para servir o seu cônjuge. Quer dizer, pensando naquelas palavras de Jesus, até o Filho do Homem não veio para ser servido, mas sim para servir. Imagina a diferença na maioria ou eu digo maioria, muitos dos casamentos, se cada cônjuge entrasse neste relacionamento pensando assim. Não, eu não. A minha visão não é de estar sentado num trono e alguém me servindo, trazendo todas as minhas vontades, tudo que eu desejo na vida, a minha esposa, o meu esposo vai me trazer. Não. Já semeamos as sementes de problemas seríssimos na vida de um casal quando pensamos assim. Essa pessoa vai me fazer feliz. Vai fazer tudo o que eu desejo. Não. Estamos entrando num relacionamento em que eu me disponho como seguidor de Cristo Jesus, seguindo o exemplo de Cristo Jesus, de servir e não buscar simplesmente ser servido. E o outro também deve assumir esta atitude. Por isso é tão importante se conhecer antes de se casar, para confirmar realmente que ambos têm esta visão, e não a visão de uma pessoa sentada no trono e que está mandando e que está entendendo. É muito importante. O maior objetivo do casamento é servir o seu cônjuge e não ser servido. Você quer ser um príncipe ou princesa no seu lar? Aprenda o significado das palavras, então, de Jesus em Marcos 10, 45, que eu acabo de mencionar, e as aplicam ao seu casamento. Você não está aqui para ser servido, você está aqui para servir. E há muitas outras palavras, passagens de Jesus e dos apóstolos que falam sobre essa verdade. Paulo, citando Jesus em Atos 20, versículo 35, diz: há maior felicidade em dar do que em receber. Que diferença, mais uma vez, faria em nossos casamentos se abraçássemos este princípio? Maior felicidade em dar do que em receber. Uau! Muito importante. Outra coisa importante relacionada com um casamento que está crescendo, amadurecendo-se, alcançando o seu potencial como o Senhor quer. Tem a ver com o fruto do Espírito e ou as obras da carne e como afetam a vida do casal. Paulo nos fala sobre o fruto produzido pela presença do Espírito Santo na vida do cristão. Em Gálatas 5, vocês conhecem a passagem, versículos 22 e 23. Não há um contexto mais importante em que se deve ver e sentir este fruto do que em nossos casamentos. Ele fala sobre amor. Pensa, aplica essas palavras ao seu casamento. E como a consequência que teriam e terão sempre que aplicamos
essas palavras aos nossos casamentos: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Uau! Eu não posso imaginar nenhum contexto em que um casal que está aplicando e vivendo com essas qualidades indicadas por essas palavras: amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, amabilidade. Eu não posso imaginar nenhum contexto em que essas pessoas vão ser menos felizes ou não vão estar felizes. De jeito nenhum. É impossível. Porque aqui encontramos o fruto do próprio Espírito de Deus sendo manifestado na vida de um casal. O casamento em que estas qualidades estão presentes e crescendo será grandemente abençoado por nosso Deus. Paulo diz em Gálatas 5, versículo 14, mesmo capítulo: sirvam uns aos outros mediante o amor. Mais uma vez, aplicando esta palavra, esta exortação aos nossos casamentos: sirvam uns aos outros mediante o amor. Agora, outro lado desta moeda são as obras chamadas obras da carne, não é? Ele começa dizendo em Gálatas 5, versículo 15: mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Temos que aplicar essas palavras também ao nosso relacionamento. Cuidado, se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. E depois ele dá uma lista das obras específicas que está pensando. E olha o que ele menciona: imoralidade sexual, discórdia, ódio, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, inveja, embriaguez, orgias. Será que você já conheceu um casamento bem equilibrado, feliz, que vivia exibindo, mostrando esse tipo de qualidade: ódio, ciúme, ira, egoísmo, inveja, orgias, imoralidade sexual, discórdia? De jeito nenhum. Estas são as sementes que quando crescem destroem qualquer relacionamento. Temos que fugir. Interessante, a Bíblia diz que há certas coisas que devemos resistir. Há certas coisas que devemos aguentar. Mas também há certas coisas que temos que fugir. Estas são coisas que temos que fugir delas e não permitir que nos peguem, criem raízes que afetam o nosso relacionamento. Outro ponto muito interessante, muito importante. Ceder, quando pensamos em nossos matrimônios, ceder não significa perder. Sabe, a nossa cultura nos ensina que ceder significa perder. Ceder quer dizer que você deixa de resistir, de entregar-se. E há áreas em nossas vidas, por exemplo, quando você joga futebol. Se a equipe para de resistir, para de jogar, então, obviamente, cede a vitória a outra equipe, a outro time. O jovem que deixa de se esforçar para passar o vestibular perde a oportunidade para completar seus estudos numa faculdade. O empregado que deixa
de realmente ir à milha extra quando necessário, provavelmente perderá sua oportunidade para subir na sua carreira. Mas no casamento, a ideia de ceder, que ceder significa perder, é mentira. Está equivocada, absolutamente. Porque no casamento, muitas vezes ceder significa sabedoria. Significa que a pessoa entende que não vale a pena brigar sobre este assunto. Porque eu vou brigar e, mais uma vez, prejudicar o meu casamento sobre este ponto. Não vale a pena. Muitas vezes, no matrimônio, no casamento, ceder significa paciência, que é um fruto do Espírito Santo. Suportando certas coisas, tendo paciência para levar adiante. Às vezes, no casamento, ceder significa servir, quer dizer, usar a toalha. Palavras de Jesus. Eu estou cedendo, estou lavando os pés do meu cônjuge. Às vezes, no matrimônio, ceder significa valorizar o seu casamento, o meu casamento. Quer dizer, reconhecer que meu relacionamento, mais uma vez, é muito mais valioso que este assunto em questão. Estou valorizando, estou mostrando que eu não vou brigar sobre tal coisa, porque eu não quero prejudicar algo muito mais precioso, que é o nosso casamento, que deve durar para a vida toda. Não apenas para uns dias, umas semanas, um mês. Não, para a vida toda. Às vezes, no matrimônio, ceder significa força. Quer dizer, a pessoa realmente forte é a pessoa que tem forças suficientes para não reagir a todas as provocações. Já pensou nisto? Quem é a pessoa forte? É a pessoa que se segura, que não entra na briga. A coisa mais fácil da vida é se meter lá no meio de uma briga, não é? De impulso. A pessoa mais forte é a pessoa que se segura e não entra numa briga desnecessariamente. Então, ceder muitas vezes significa força da parte do cônjuge ou dos dois cônjuges. Ceder, em termos dos nossos matrimônios, significa muitas vezes domínio próprio. Eu estou em controle do meu próprio espírito, do meu ego, da minha reação. Eu não vou permitir que um fator exterior me provoque. Não é? Vou exercer o domínio próprio. Então, estas são coisas que não podemos esquecer sobre essa ideia que ceder significa perder. Não. Significa muito mais do que isso em nossos casamentos.